chegaram aqui são bem-vindos para mais uma noite que com certeza não será diferente. Mas nós já iniciamos fazendo a diferença para cada um de nós. Que possamos sim, tudo aquilo que aqui chegamos e viemos buscar, conseguimos. Vamos conseguir. Pode não ser agora, mas é daqui a pouco. Tenham fé. Tudo que nós viemos buscar em nome de Deus e colocando Ele na nossa frente, principalmente Jesus, que é mais próximo e palpável de nós, a gente consegue. Mas nós temos que sempre lembrar que tudo é no tempo deles, não é do nosso. Se coincidir com o nosso, ótimo, né? Que a gente quer para mais a gente consegue. Então vamos dar início à prece da noite, todos nós juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Agora nós vamos entregar o salão para a Eveline, que ela vai ser a oradora da noite, e deixar um recado para vocês. Lembrando que não esse, mas o outro domingo, nós temos o domingo iluminado, tá? Segundo. Jesus te abençoe. Boa noite. É sempre uma alegria a gente voltar aqui para poder compartilhar com vocês algumas reflexões da noite. Tá dando para ouvir? Porque eu pus um negocinho aqui. Fica melhor o som? Ou fica pior? Com som melhor? Esse microfone. Bom, para começar a nossa conversa dessa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguma vez vocês já pararam para pensar do que a gente é feito? O microfone, a mesinha, o nosso corpo, a nossa mente, do que é feito? Até o pensamento que a gente está tendo agora, sabe do que é feito? Energia. Nada está parado, tudo vibra o tempo todo. Quando a gente estuda o átomo, a gente vê lá ele sempre em movimento, os elétrons na eletrosfera, e tudo que é composto no universo, tudo é composto de átomos, então tudo vibra o tempo todo, tudo é energia. E assim, eu vou compartilhar com vocês uma frase que ficou muito famosa, do Nikola Tesla, que é um físico do século passado, que ele dizia assim: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Se a gente for traduzir, nós somos energia, né? A mesma energia que compõe estrelas, a mesma que compõe o corpo, a mente, as emoções, as galáxias, é tudo energia. E frequência, o que é? Todo mundo já teve rádio ou tem rádio, né? Quando a gente liga um rádio, você vai procurar a estação que você quer ouvir. Aqui em São José a gente tem 88,7. Se a gente puser na 88,7, você vai sintonizar esse canal. Você não vai conseguir pegar outro canal nessa frequência, vai? Não vai. A mesma coisa com a gente. Aquela frequência que a gente vibra, a gente sintoniza. Então, se a gente vibra na frequência do medo, da raiva e da reclamação, o que a gente sintoniza? Mais medo, mais raiva, mais motivo para reclamar. Se a gente escolhe gratidão, paz e alegria,
a vida muda de estação, que nem o rádio. E aí a gente tem essa possibilidade de mudar a nossa frequência. E vibração, o que é? Vibração é aquilo que a gente emite para o universo. É aquela nossa frequência, a frequência que a gente emite, não a que a gente capta. Então, quando a gente está triste, por exemplo, já perceberam que tudo parece que fica pesado, tudo fica ruim. Quando a gente está alegre, parece que tudo fica leve, tudo fica mais bonito. E o mundo sente isso, as pessoas sentem essa nossa vibração, né? A gente sente também a dos outros quando a gente se aproxima. E isso é uma coisa muito interessante. O universo, ele não entende aquilo que a gente fala. Ele entende o que a gente sente, o que a gente vibra. Então não adianta, por exemplo, a gente acordar de manhã e falar assim, eu desejo ter um bom dia. Mas lá dentro você está vibrando raiva, tristeza, angústia. Não vai ter jeito. O que vai acontecer no teu dia é de acordo com essa vibração que você está emitindo, né? Não adianta pedir paz se o coração está na briga. Se a gente quiser mudar o que acontece fora de nós, primeiro a gente tem que mudar o que está dentro de nós. Mas por que eu comecei falando sobre frequência, sobre energia, sobre vibração? Porque se a gente está num mundo de frequência, energia e vibração, será que a gente vê tudo que está à nossa volta de verdade? Será que a gente escuta tudo que está à nossa volta de verdade? Vocês já pararam para pensar isso? Será que a nossa visão capta tudo e o ouvido capta tudo? Pois eu estou para dizer para vocês que é praticamente nada que a gente capta. Imagina assim, nas ondas de frequência eletromagnética que compõem a luz, por exemplo, se a gente considerar um método de frequência, considerando lá ultrassom, raio-x, ultravermelho, se considerar todas as faixas em 1 metro, sabe quanto que a gente enxerga desse 1 metro? 1 milímetro, menos de 1 milímetro. É isso que a gente consegue captar a visão. A fração que a gente consegue observar é 0,0035 de tudo que existe à nossa volta, tá? Então, eu comecei falando disso para a gente ter essa ideia. Primeiro, que a gente vê uma fração minúscula do que está à nossa volta, que o nosso olho é capaz de perceber, tá? E quando Jesus fala, que é o tema da noite, na casa do meu pai há muitas moradas, será que a gente enxerga todas essas moradas? Ou a gente está enxergando só uma parcelinha dessas moradas? Será que essa casa do pai não é muito, muito, muito maior do que a gente consegue perceber com os nossos olhos? Tem uma coisa interessante também. Quando a gente fala de Jesus e do Evangelho, que nem nesse tema que a gente vai trabalhar essa noite, uma coisa importantíssima é a gente entender qual foi o contexto que ele disse isso. Vocês sabem qual foi o contexto? Alguém já parou para pensar? Na minha casa, na casa do pai, há muitas moradas. Mas o que estava acontecendo nesse dia? Ele não estava fazendo milagre, ele não estava multiplicando os pães, ele não estava acalmando a tempestade, ele não estava fazendo pregação para a multidão. Sabe qual que era a cena, o que estava acontecendo? Ele estava numa noite de despedida dos discípulos. Aquilo que geralmente a gente vê lá como a Santa Ceia. Ele estava naquela ceia com os discípulos. Estava conversando com eles, passando as últimas instruções, sabendo que ele ia ser perseguido, ia ser preso. E aí, naquele momento em que todo mundo estava meio aflito ali na mesa, sem saber como ia ser, o que iam fazer, e todo mundo já estava se sentindo sem saber o que fazer dali em diante, fora do lugar, que Pedro ia negar ele, que Tomé não estava entendendo muita coisa, e o Judas já tinha saído da reunião, e os outros todos em silêncio, com um nó na garganta. No meio dessa bagunça emocional, Jesus fala: na casa do meu pai há muitas moradas. E ele não falou isso para uma plateia animada, mas falou para aquelas pessoas tristes e cansativas. Falou para os amigos dele que estavam se sentindo um fracasso. Para os caras que achavam que eles não estavam à altura daquela missão que viria. Porque eles achavam que tudo ia desandar, tudo que eles tinham se preparado
com Jesus. E o que isso tem a ver com a gente? Quantas vezes a gente já se sentiu fracassado? Quantas vezes a gente achou que as coisas não davam certo, que a gente não se encaixava nos lugares, ou numa relação, ou numa religião, ou num serviço? Quantas vezes a gente não se vê dessa maneira como os discípulos se viam nessa noite, não é? Que a gente parece que não entende o que está acontecendo, o que a gente está fazendo ali. Parece que a gente é uma peça que não tem encaixe no quebra-cabeça. Mas aí Jesus, então, ele vira o jogo. Ele tenta mostrar que todos nós pertencemos a todo esse contexto. E ele fala assim: tem um lugar na casa do Pai para você. Tem um lugar lá com o seu nome. E eu estou indo na frente para preparar. E aí ele pega ainda a hora e fala assim: não turbe o vosso coração. Para a gente não ficar aflito, para a gente confiar, né? Então, se vocês chegaram aqui hoje com o coração apertado, no meio de um tumulto, de uma turbulência, se sentindo como os discípulos naquela noite, essa mensagem é para cada um de vocês, para cada um de nós. Então, a casa é grande, tem lugar para todos nós. Essa sensação de não caber no mundo provavelmente está ligado no fato de que todos nós aqui, apesar desses corpos e dos nomes que a gente tem aqui, nós somos almas. E tem hora que a gente sente saudade do nosso lugar de origem, daquele lugar de paz, daquele lugar onde o amor não é exceção, é regra. Né? Então, muitas vezes a gente se sente aflito nesse mundo, porque tem hora que parece que nada funciona, que aquele que faz o mal sempre se dá bem, que quem faz o bem sempre acaba se estrepando, né? Então Jesus, a frase que ele diz toda é assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Então, na época de Jesus também, quando ele falava da casa do Pai, para os judeus a casa do Pai era o templo deles. Mas quando Jesus está falando, ele quebra também esse paradigma. A casa do Pai não é a igreja, não é o templo. A casa de Deus é o universo. Deus não cabe numa caixinha. A casa dele não é um lugar pequeno, é o todo. Jesus então amplia, e ele fala não de prédio, mas ele fala de pertencimento, porque todos nós somos filhos de Deus, somos faíscas divinas, né? E quando ele disse isso, o que ele queria que a gente entendesse? Que o Pai é maior do que qualquer religião, de qualquer nação. O Pai, ele não é exclusivo de uma religião, de um grupo, de um país. Ele é universal, né? Logo a gente vai entrar aí com a Copa do Mundo, e quando começam os jogos, muitas vezes aqui no Brasil a gente vê, né? Deus é brasileiro, Deus vai ganhar. Mas, gente, se a gente pensar, o Pai, ele não é brasileiro, ele não é nada. O Pai, é o Pai de tudo e de todos, né? Então a gente tem que entender isso, essa expansão toda que existe. Outra coisa que eu gostaria de frisar com vocês, olha só. Como eu disse para vocês no começo da conversa, a gente vê 0,0035% do espectro eletromagnético de visão, tá? Então a gente não vê nem a luz toda, que dirá a criação toda. Os físicos e os astrônomos também dizem que quando a gente olha para o céu à noite, por mais estrelado que ele esteja, a gente está vendo 4% do que tem ali. Porque 96% é matéria escura e a gente não enxerga. Se a gente também olhar para a ciência, vocês sabiam que as abelhas, elas só veem o... fugiu o nome aqui, a ultravioleta. Ela só vê a luz ultravioleta, tudo que reflete no ultravioleta. As cobras só veem no infravermelho. E a gente, por exemplo, quando vê os animais, tem alguns animais, por exemplo, que só enxergam em preto e branco, não enxergam cores. Se a gente for pensar assim, cada elemento da criação vê só uma faixinha daquilo que existe, não vê o todo, né? E aí, a ciência então continua com esses aspectos que a gente precisa refletir.
A gente não vê o mundo como ele é, mas a gente vê como a gente consegue, tá? Voltando à ciência, a astronomia, por exemplo, também diz que no universo a gente tem cerca de 2 trilhões de galáxias. Vocês dá para pensar o que é 2 trilhões de galáxias? É um número tão absurdo que não dá, acho que nem para imaginar. Só na nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem cerca de 100 bilhões de planetas. Tá? E aí a gente tem aqui no nosso mundo grupos, religiões, que afirmam, por exemplo, que vida só existe aqui na Terra. Que Deus criou a Terra e criou a gente aqui, como se de todo o universo só nós existíssemos. Mas mesmo a ciência afirma que por causa dessa grandeza que é o universo, essa ideia de só nós existirmos é praticamente impossível, tá? Matematicamente falando. E eu vou falar outra coisa que me provocou a reflexão sobre esse tema de Jesus. Eu não sei se vocês têm visto as mídias, mas elas têm ultimamente falado muito que os Estados Unidos estão abrindo arquivos que eles têm de fenômenos que eles consideram sem explicação, né? Eventos que eles consideram sem explicação. Que alguns dizem que podem ser OVNIs, outros falam que são seres multidimensionais, extraterrestres, cada um está falando uma coisa na mídia. E os Estados Unidos já abriu vários arquivos e está continuando a abrir, ainda tem alguns para abrir. Então, passando por essas ideias aí todas do universo desse tamanho, a gente entende que essa fatia de universo, de mundo que a gente enxerga é tão pequenininha, talvez existam outros seres, outros lugares, outras consciências que a gente não faz nem ideia. Aqui no Espiritismo a gente fala, por exemplo, de plano espiritual, né? Mas esse plano espiritual também toma uma das dimensões que existe em vida. E possam haver outras dimensões. No Espiritismo a gente também fala, por exemplo, do umbral, que seria onde os seres que estão sofrendo, que estão perdidos estão. É uma faixa de dimensão. Quando a gente fala de seres mais evoluídos, de consciências mais evoluídas, espíritos mais evoluídos, a gente está falando de outra camada dimensional, de seres que estão num outro grau de evolução. Então a gente percebe que as coisas vão todas se encaixando, é tudo a mesma coisa com nomes diferentes. E apesar de a gente quase não ver falar desse tema dentro de uma casa espírita, o Espiritismo, desde lá do Kardec, das obras básicas, já aborda esse tema. Tá? No livro da Gênese, do Kardec, ele fala sobre os mundos habitados. Se fala de mundos habitados, é sinal que não é só a Terra, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala também de intercâmbio planetário. Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, diz assim, a pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta dos Espíritos: sim. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Os Espíritos destacam que achar que o universo foi criado apenas para nós é puro orgulho, e que todos os seres vivos contribuem para o objetivo final da providência. Kardec, ainda na questão 188, ele faz um comentário bem interessante. Ele reforça que a vida inteligente não existe apenas realmente na Terra, e que Deus, na sua sabedoria infinita, ia criar todos esses corpos celestes, um universo imenso desses, para colocar a vida só aqui. Né? E no livro ainda dos Espíritos também, numa rodapé, um comentário de rodapé dele, ele fala, Kardec, que o Sol ele não é habitado de seres corpóreos, mas que lá é o centro de reuniões dos espíritos evoluídos do sistema. E eles se reúnem no Sol para emitir luz e energia para os outros planetas, para que possa haver vida, para que a coisa aconteça. E aqui na Terra, por exemplo, a gente sabe que se o Sol não existisse, não haveria vida aqui. Né? Ele também fala, nesse mesmo rodapé da questão 188, que Júpiter, que é o quinto planeta, né, no nosso sistema, é o planeta mais avançado do sistema solar, onde só habitam espíritos bons. A gente às vezes fala isso de espírito, que nem o Sol, Júpiter. Se a gente for ver do lado físico, não teria como ter vida física.
Mas já que é espírito, espírito e outras dimensões podem estar em qualquer lugar, né? Continuando essas análises dentro do espiritismo, o próprio Chico, ele escreveu um livro chamado Cartas de uma Morta. Nesse livro é a mãe dele que conta a história. E ela fala que depois que ela desencarnou aqui, ela foi morar no planeta Marte. E que Marte é um mundo regenerado, superior à Terra em tecnologia e espiritualidade. Também Chico diz, num determinado momento, que um dia ele queria conhecer melhor o universo e ele conversou com o Emmanuel. E o Emmanuel falou para ele fazer jejum de alimentos, de alguns alimentos e tal. E que depois, durante o sono, ele ia levar ele em desdobramento. Ou seja, quando a gente dorme, o espírito sai fora do corpo, o Emmanuel ia pegar ele e levar para outros lugares. E o Emmanuel pega ele e leva ele lá perto de Saturno, perto de uma lua de Saturno. E lá tinha uma nave interestelar e ele vai conversar com um comandante que estava nessa nave e que ajuda na defesa do nosso sistema. Então, eu estou citando esses termos, gente, essas colocações, porque a gente às vezes fala dessas coisas e o pessoal acha que a gente é louco. Ou fala assim, nossa, não tem isso no espiritismo? Tem, tá? Então está embasando aqui. Partindo ainda de todas dessas citações que eu fiz, a gente vê, como na semana passada, que a Bárbara falou sobre transição planetária, na outra também o Fernando falou também sobre transição planetária. A gente vê em várias religiões falando que a gente está chegando no apocalipse e coisa do tipo. E quando a gente fala de apocalipse, a primeira coisa que vem pra gente é a imagem de destruição, de fogo, de cataclisma, de fim do mundo, né? Mas vocês sabem o que significa apocalipse? Apocalipse significa revelação. Apocalipse quer dizer tirar o véu, tá? Então, na verdade, o apocalipse não é fim do mundo, mas é o fim da ignorância. O Lucas também, no Evangelho, no capítulo 12, 49, ele fala que aconteceria a queima das ilusões. Porque nós aqui no mundo, no planeta Terra, a gente vive cercado de muita ilusão. E como eu falei para vocês, se a gente tiver uma fração tão pequenininha da realidade, quanta coisa existe que a gente não vê e a gente está iludido mesmo. Bom, partindo dessas ideias todas, então provavelmente todas essas revelações que estão vindo acontecendo fazem parte desse momento realmente de apocalipse, de tirada de véu. E quando a gente fala disso, a gente não está falando se eles vão vir para nos salvar ou se vão vir para nos destruir, porque o cinema de Hollywood, por exemplo, sempre fala de alienígenas, de extraterrestres, eles vêm sempre destruir, né? Mas a gente não está falando sobre esse aspecto. Mas para a gente entender que, fora a gente aqui, existem muitas outras formas de vida, muitas outras dimensões, tanto corpóreas quanto etéreas ou espirituais, né? Então a gente tem que lembrar que temos muitos vizinhos. O Paulo de Tarso também fala que toda vez que a gente faz qualquer coisa, existe uma nuvem de testemunha à nossa volta. Será que ele não está falando também desses seres que estão em outras dimensões à nossa volta? Provavelmente sim, né? E aí, então, quando a gente parte para esse tipo de consciência que tem muitos seres à nossa volta, mesmo aqueles que a gente não consegue perceber, quando a gente está na casa espírita, muitas vezes a gente fala, durante o tempo que a gente está fazendo a palestra, tem espíritos andando entre nós, estão nos curando, estão nos auxiliando, ajudando na troca das energias. Eles estão em outra dimensão, estão aqui. A gente muitas vezes não capta. Algumas pessoas percebem, outras não percebem, mas estão aqui, né? Então o que a gente tem que entender? Que essa casa do Pai, ela é muito mais ampla do que a gente supõe. No próprio planeta Terra existe nós aqui nesse corpo material e existem seres em muitas outras dimensões só no planeta. Considerando que outros planetas também têm essas mesmas situações, de vários tipos de consciência, em vários tipos de níveis. E aí a gente tem que aprender e perceber o seguinte, que mesmo que venham a provar tudo isso, esses seres multidimensionais, como alguns falam, ou seres mesmo de outros planetas e tudo, alguma coisa a gente tem que refletir. Em vez de sentir medo, porque às vezes vai dar medo de ver o que a gente não conhece, coisas diferentes,
a gente tem que desenvolver a nossa capacidade de respeito com o diferente. Respeito, porque sejam eles de fora do planeta ou de outras dimensões, seja como for, eles também moram na casa do Pai. Eles estão nas moradas da casa do Pai. Também são espíritos, também são filhos do mesmo Pai. Né? Então a gente tem que desenvolver respeito com eles. E a mesma proposta de Jesus vale também nessa situação. Que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo. E eles também são nossos próximos, tá? Em todos os lugares. Outra coisa que eu já falei um pouquinho. A gente tem que lembrar, então, que Deus não é exclusivo de nenhuma ração, de nenhum povo, de nenhuma religião, nem do planeta Terra. Esse Pai é do universo todo, de tudo que existe nesse universo. E Ele inclui, tudo está incluso nele. Não tem nada fora dele. Outra coisa, se uma hora vier aparecer uma nave espacial, a gente começar a ver algumas coisas diferentes por aí, não precisa sair correndo e fugir. O que a gente tem que tentar é continuar nos ancorando naquilo que Jesus ensinou. Vibrar na paz, vibrar no amor, vibrar no respeito. Mesmo porque, se essa revelação vier a acontecer, o objetivo é fazer com que o mundo se renove, que o planeta se torne um lugar melhor, mais receptivo a tudo que existe lá fora que a gente não identificou ainda. Né? Mesmo porque muitos desses seres que estão entre nós até e que nos ajudam, às vezes são de outras dimensões e de outros planetas. Né? Então não precisa também ter todo esse receio, esse pânico. E cada um de nós, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vibra, o jeito como a gente age, a gente está ajudando a construir esse mundo novo e esse mundo melhor. E nada melhor do que começar com os ensinamentos do próprio Cristo. Né? Lembrando ainda que ninguém, nem eles, ninguém pode nos salvar. Se é que a palavra seria essa, salvar. A salvação, na verdade, ela vem de dentro de nós mesmos. E ela vem pelo nosso próprio esclarecimento. Quando a gente começa a entender as coisas, a gente começa a se melhorar. A gente começa a se livrar das prisões que nos mantêm refém, triste, com medo. Né? Por isso que Jesus também já falava. Conhecimento te liberta. Conhecereis a verdade nos libertará. Né? Então a gente está lá também. Então hoje a gente tem que entender que somos consciências divinas em experiência na Terra. Mas na verdade, no fim das contas, nós somos cidadãos do universo. E as nossas consciências podem transitar em qualquer lugar desse universo. Nesse momento estamos aqui. Então, não se turbe vosso coração, como disse Jesus, continua valendo. Tá? E aí, agora, para a gente encerrar, eu gostaria de falar só um textinho. E que vocês fechassem os olhos para escutar com o coração. Tá? Sabe, o mundo lá fora vai continuar barulhento. Vai ter notícia que assusta. Vai ter vídeo que confunde. Vai ter gente que divide opiniões. Mas como disse Jesus, não turbe o vosso coração. Talvez vocês tenham vindo aqui hoje se sentindo pequenos, com medo do futuro, com medo do céu, com medo de si. Mas eu queria lembrar uma coisa. Vocês não estão perdidos. Nós não estamos perdidos, na verdade, nós estamos aqui para nos lembrar. Lembrar que a casa do Pai é grande demais para caber numa só religião, num só país ou num só planeta. A gente tem que lembrar que nós não somos um corpo com uma alma. Somos uma alma que ganhou um corpo emprestado para estar aqui no planeta. E se a gente às vezes se sentir que não se encaixa, é porque uma parte de nós ainda lembra que veio de um lugar onde ninguém julga, ninguém exclui e ninguém odeia. Onde a única lei é o amor. Então, quando sair daqui hoje,
faça um favor para você mesmo. Olha para o céu, aprecie as estrelas, olha com saudade, saudade de casa. A gente não veio aqui para ter todas as respostas. A gente veio aqui para lembrar quem somos. E a gente é luz. Filhos do mesmo Pai. E a gente nunca deve esquecer disso. Além disso, gente, olhemos também para o irmão que está do nosso lado. Para aqueles que são diferentes. Mas olhemos com respeito. Porque no mundo, todo mundo é parente. Todo mundo é família. A casa do Pai é maior do que os nossos olhos, mas não é maior do que o nosso coração. E sabe, essa faísca que está dentro de nós, está dentro de você, está dentro de mim, ela veio da luz. E um dia vai voltar para a luz. E a porta, ela não é para o medo, mas é para lembrar que nenhuma parede prende o espírito, prende a alma. Nenhuma fronteira segura o filho da casa do Pai. A gente é cidadão do universo. A gente é faísca divina que transita do corpo para a luz, da terra para o cosmos, do medo para o amor. E a casa é grande, justamente para caber todo mundo. Eu agradeço a vocês por terem estado aqui presentes. Agradeço por terem me ouvido. E eu espero que vocês lembrem dessas frases. A casa do Pai é muito grande. Nós estamos aqui para aprender e respeitar, desenvolver cada vez mais o amor. Que Jesus nos abençoe. Agradecendo as palavras que nós ouvimos, que a gente consiga captar ou sintonizar pelo menos um pouquinho do que foi falado aqui. E agora nós precisamos entrar na oração para conseguir, na hora de passar na sala de atendimento, captar ou sintonizar a frequência da cura ou do alívio ou da resolução do problema que é que a gente veio buscar. Então vamos esperar a nossa vez em silêncio, em oração e vibrando nessa frequência que a gente está sentindo. Vamos encerrar essa primeira parte com a nossa oração que Jesus nos ensinou e também a Ave Maria. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,